Lucas Souza revela que era chacota no exército por ser bissexual. Reinaldo Gianecchini é alvo de homofobia após aparecer como drag queen para seu novo musical. Uma crente afirma que as enchentes do Rio Grande do Sul seria um castigo de Deus pela homossexualidade de Eduardo Leite. Um monge católico, acreditem, se declara homem trans e choca fiéis. Marlene Matos desmente acusações sobre pedir que paquitas tirassem a roupa em encontro noturno. Preso o pastor que fazia a unção da sacanagem. Essas e outras notícias na nossa revistinha online dominical de notícias inúteis, agora. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, leitor de teleprompter deste canal Biquarentona, onde todos os domingos damos algumas notícias, fazemos comentários e críticas. Então aproveita, já segue o canal aqui de baixo, tem um Pix e um Apoia-se. Você escolhe aquela maneira de dar uma ajudinha pra gente continuar a fazer vídeos toda semana. O Lucas Souza falou mais uma vez sobre a sua sexualidade e dessa vez ele relembrou o período de repressão que viveu dentro do exército. O ex-fazenda, ex-Jojo Todinho e ex-hétero falou ao programa Sala da TV do Terra que a experiência militar foi sufocante e a gente acredita. Vamos ver o vídeo. Exemplo, minha sexualidade. Eu senti pressionado para falar. Só que eu falei, eu vou falar no meu tempo. Eu vou falar quando eu estiver preparado, quando eu estiver bem com a minha família, quando eu estiver bem consigo mesmo, porque eu sei que vai ser um assunto que vai ser debatido, vai ser um assunto que vai ser polemizado, e se eu não estiver bem psicologicamente, vai ser uma coisa que vai ser basicamente um trauma para mim. E aí veio o militarismo, foi reprimindo cada vez mais, e chegou um momento que eu falei, nossa, eu acho que eu nunca vou poder falar sobre esse assunto. Tipo, eu acho que eu vou estar impossibilitado, porque eu quero seguir a carreira militar, mas dentro do militarismo você falar sobre esse assunto é um assunto muito crítico, e é um assunto que prejudica, cara. É um assunto que, supondo, você tem uma oportunidade de uma vaga, uma oportunidade de você ocupar um cargo melhor, eles te barram. E, infelizmente, é um ambiente muito machista. Um ambiente muito homofóbico. É um ambiente, assim... Claro, tem seus benefícios. Eu não posso chegar aqui e escrachar, começar a falar mal. Mas essas coisas, pra mim, era o que pegava, sabe? E aí foi... vai prolongando o assunto e vai te trazendo mais traumas e aí você vai se reprimindo mais, então é um sentimento, não é um sentimento muito legal não, de sentir. O ex-marido de Jojo Todinho pontuou ainda que precisou seguir o serviço militar por necessidade financeira, abre aspas. Fui, gostei, me identifiquei com algumas coisas, só que é um ambiente extremamente machista, conservador. Quando você fala sobre bissexualidade dentro da instituição, isso te prejudica muito no sentido de ter um cargo de importância, de nunca ser promovido. Você acaba virando uma chacota. E ele ainda relata que ele nunca escondeu a sua sexualidade lá, mas prefiro não falar sobre o assunto publicamente. Era uma coisa que eu já trabalhava dentro de mim. Sempre tive vontade de falar, meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que eu mesmo fui criado. De fato, tive a vontade de me envolver com os dois gêneros sempre, mas esse sentimento era algo errado. Me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, eu nem sei ainda. Estou num processo de autoconhecimento. E a gente sabe que o Lucas ele foi tirado à força do armário, não apenas por sua ex-esposa, como por alguns participantes do reality A Fazenda, constantemente o ameaçavam e falavam coisas sobre ele, deixando ele num estado altamente depressivo durante toda a sua participação, durante um longo período ali no jogo, até o momento em que ele pede para sair. Agora, com suas questões mais resolvidas socialmente e na vida, a gente espera mesmo que ele seja muito feliz, que se compreenda cada vez mais, com uma vida cheia de sucesso. Reinaldo Gianecchini, que está todo pimpão com o seu papel no musical Priscila, a Rainha do Deserto, aos 51 anos, vai interpretar a icônica Mitzi Chick. E ele postou um texto bem grandão no Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, juntamente com um lindo vídeo dos seus bastidores do musical. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign
A publicação rendeu diversos elogios ao ator, com fãs exaltando o significado da mensagem. No entanto, a postagem também foi alvo de comentários homofóbicos, como os seguintes: decepcionado é pouco, meu namorado de infância se tornou isso. Que triste, um homem tão lindo desse, quem era a moça? Inimigo de Deus. Diante dos ataques, os fãs saíram em defesa de Reinaldo Gianecchini. Comentários homofóbicos e agressivos: que triste ver que as pessoas são infelizes a este nível. Gianni está lindo e talentoso, sempre será. Agora não pode nem promover a peça, que ele já vem recebendo esses ataques. Vale lembrar que agora mais que nunca, Reinaldo Gianecchini desprezou a vida toda a população LGBT em suas entrevistas, se referindo até mesmo às LGBTs como essa gente, dizendo que ele não tinha nenhuma identificação ou relação com eles, em meio a dezenas de outras declarações de desprezo à comunidade. A gente espera que ele tenha sucesso com seu musical, e agora ele vai precisar muito da defesa da comunidade que ele sempre desprezou e disse não fazer parte. Sucesso, que vem em breve musical, eu vou assistir e volto aqui com resenha sobre ele. Na manhã da última sexta 17, viralizou um vídeo de uma mulher evangélica em que ela declara que as chuvas no Rio Grande do Sul foram consequências de o governador do estado, Eduardo Leite, ser gay. O vídeo repercutiu nas redes sociais e ela chega a citar que a tragédia teria sido ainda por causa da primeira-dama ser um homem. Vale frisar que Eduardo Leite é casado com Thales Bolzan. Eu quero hoje falar para as igrejas, para o povo também do nosso Brasil, principalmente aos patriotas, que são um povo que colocam Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele destruiu 2 cidades cujo pecado era tanto que subia até as narinas de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que os homens deixaram o seu uso natural e andavam homens com homens. E esse pecado subiu até as narinas de Deus como um cheiro ruim, como um odor. E isso provocou a ira de Deus. Eu me envergonho por ser gaúcho e ter hoje como governador Eduardo Leite, cujo primeira-dama é outro homem. E eu quero alertar a igreja do Senhor na terra, e dizendo que esse pecado de ter colocado um homem, cuja primeira-dama é um homem, no poder, ativou a ira de Deus contra o povo gaúcho. Isso fez com que a ira do Senhor alcançasse o seu povo. E hoje nós temos a destruição de um estado. Então o que eu quero pedir a todos os gaúchos, a igreja do Senhor no Rio Grande do Sul, é que ore e peçam perdão. Cada um que votou no Eduardo Leite, que omitiu o socorro dos resgates. A declaração foi dada como homofóbica e infundada. Após a declaração, ela finaliza o seu argumento dizendo que o Estado não está ajudando a população. Eduardo Leite omitiu socorro, omitiu resgate, não tem ajuda nenhuma do governo. Mas a gente sabe que o governo Lula anunciou um auxílio de Pix de 5,1 milhão de reais para as famílias que foram atingidas pelas tragédias no Estado. Além disso, houve a criação do Ministério Extraordinário de Apoio ao Rio Grande do Sul. O próprio Eduardo Leite também anunciou a liberação de um recurso emergencial de 200 milhões para a reconstrução das cidades. E olha, ela não é a única a dizer isso não, tá? Um padre recentemente agora disse no Rio Grande do Sul, durante uma missa, que o seu estado estava se tornando alvo de feitiçaria e agora ele estava sofrendo as consequências. Assistam o vídeo. O povo perdeu tudo. Sacerdotes desabrigados, o povo desabrigado. Uma situação terrível. Mas eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida, porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos, às vezes, buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. Falando em padre, gente, o Christian Matheson, que é um monge católico que vive como um eremita. O que é um eremita? É um religioso que usa hábitos e se dedica às orações silenciosas. Lá em Kentucky, nos Estados Unidos, declarou que era um homem trans. Isso aconteceu no último domingo, dia 19, em um evento inédito da Igreja Católica. Aos 39 anos, Matheson escolheu dar a notícia no dia de Pentecostes, que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e
sua mãe, Maria. Abre aspas. Vocês têm que lidar conosco, porque Deus nos chamou para esta igreja. Não é da sua igreja que devemos ser expulsos. Esta é a igreja de Deus. Deus nos chamou e nos inseriu nela. Ele ainda afirmou que pediu permissão do bispo da diocese de Lexington antes de se declarar para a comunidade religiosa que é um homem trans. A minha vontade de me abrir com ele é porque ele é uma pessoa sincera, que busca uma maneira de servir a igreja. Os eremitas são uma forma de vida religiosa raramente usada, mas podem ser homens ou mulheres, justamente porque não há busca pelo sacerdócio ou envolvimento no ministério sacramental. Ele cresceu na igreja presbiteriana nos Estados Unidos, mas se converteu ao catolicismo em 2010, 4 anos após a sua transição de gênero. Marlene Matos negou a afirmação da ex-paquita Kátia Paganotti de que teria obrigado as assistentes de palco de Xuxa a ficarem nuas em sua casa. A empresária e produtora diz que essa história da Paganotti, que está no reality A Grande Conquista 2, é uma grande mentira e anuncia um processo por calúnia. Atualmente, no reality show da Record, Paganotti contou que precisou ficar nua em uma reunião de emergência organizada pela diretora. Contudo, ela e suas colegas eram menores de idade. Abre aspas. Uma vez, todo mundo dormindo em casa meia-noite, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela. Reunião aqui agora. Uma morava lá em Duque de Caxias e ela morava na Lagoa. Chegando lá, ela falou: agora todo mundo pelada que eu quero ver se vocês estão gordas. Em conversa com a revista Caras, nessa segunda-feira, agora dia 20, Marlene negou que isso tenha ocorrido, disse ela. Essa história que a Kátia contou é irreal, nunca aconteceu. Vou torcer e até votar nela para ela ganhar o prêmio do reality, porque ela vai precisar para me pagar o processo. O ator argentino Fran Mariano é um fã obcecado pelo cantor porto-riquenho Rick Martin e gastou o equivalente a 5,5 milhões de reais em cirurgias plásticas para ficar o mais semelhante possível com o artista. Mas parece que as transformações não geraram os resultados esperados. Vamos ver? Em recente entrevista ao portal What's the Jam, o Fran disse que gostaria de ter refletido melhor sobre o assunto antes de se submeter aos procedimentos, abre aspas. A verdade é que não tenho como pensar em arrependimento, já que não posso voltar atrás. Eu teria feito diferente se fosse hoje, por exemplo, contentar-me com minha plástica no nariz e não fazer 3. Mariano está em processo de transformação desde os 18 anos, quando passou pela primeira cirurgia. Atualmente, com 33, o argentino disse que ainda não se sente parecido com o seu ídolo. De fato, ele não está parecido. E apesar de tudo, o Fran não deixou a vaidade de lado e afirmou que gosta de saber que não envelhecerá como a maioria das pessoas. Abre aspas. Passei por muitas dores físicas e estive à beira da morte por causa de cirurgias desnecessárias, mas nunca vou me permitir envelhecer. Um dia vou crescer e tudo vai desabar, mas nunca me verei como meu avô de cabelos grisalhos. Isso tem um nome, mas por questões jurídicas, a gente não pode dizer o que se passa nessa cabecinha dele. No mais, a gente torce para que ele nunca envelheça, tá? Que ele fique jovem para sempre. Unção da sacanagem. Preso preventivamente o pastor Simval Ferreira, de 41 anos. Esse é o religioso que é alvo da operação Jeremias 23, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta última quarta-feira, dia 22. Com mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, o religioso simulava ser um profeta e ter revelações trágicas envolvendo a morte de parente dos fiéis. Para livrá-los do infortúnio e do castigo divino, os homens deveriam receber sexo oral e transar com o líder evangélico. Em suas redes sociais, o pastor compartilha fotos e vídeos sobre sua rotina com a família e as pregações em uma igreja evangélica localizada em Samambaia, lá em Brasília. Segundo as investigações, Operação Jeremias 23, que é uma passagem bíblica que faz alusão aos falsos profetas, o religioso usava a influência para abusar sexual e financeiramente dos fiéis que frequentavam a comunidade que ele é líder. O pastor era visto como uma espécie de profeta na comunidade religiosa
religiosa pela suposta capacidade de ter revelações que concretizavam-se. Usando seu prestígio, ele abordou uma das vítimas que era o fiel da sua igreja e o avisou que teve uma visão em que a esposa dele iria morrer. Segundo as investigações, para satisfazer seu desejo sexual, o pastor garantiu à vítima que Deus teria dado ordem para que ele salvasse a esposa do obreiro da morte. A revelação consistia na realização de 7 unções que teriam o poder de quebrar a maldição e salvar a vida da esposa da vítima. Para funcionar, as unções teriam que ser realizadas nas partes íntimas do fiel. Com receio de ameaças do religioso, o homem acabou cedendo às investidas e sim manteve relações sexuais com o pastor até a denúncia. E quando chega no final deste jornalzinho, a gente sempre escolhe alguma coisa para estragar ou para alegrar o nosso domingo. Mas já que estamos cheios de notícias de padres, pastores, a gente vai ficar com este maravilhoso padre que resolveu entrar na trend divertida para divulgar um serviço e alegrou os seus seguidores e seguidoras ao divulgar a quermesse na sua paróquia com o meme. Mas a razão da alegria da galera não foi exatamente a quermesse. Assistam. É enxurrada de bênçãos dessa quermesse. Enxurrada de bênçãos nessa quermesse do dia 18, a partir das 19 horas. Com leilão e várias atrações, então você não pode perder. Chama todo mundo, chama sua família e vem pra nossa quermesse no Divina. Bem, vocês viram que vai ter um belo hot dog com uma salsicha bem grande nessa quermesse, uma salsicha abençoada, que é tudo que a gente gosta e precisa, não é mesmo? Brincadeiras à parte, o padre é muito simpático, deve fazer sucesso entre as fiéis e abençoá-las com seu cajado divino. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final desta edição do nosso jornalzinho dominical de notícias inúteis. Não esquece, segue o canal, deixa seu comentário, dá um like e ó, aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se para você ajudar a gente a continuar fazendo vídeos toda semana. Se seu nominho não está passando aqui, você já está no Apoia-se ou é membro do canal, comenta aqui que a gente vai atualizar isso direitinho para a próxima edição. Agora estão passando os 2 últimos jornaizinhos para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!